Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. John tá com a meta aí de bater 95 mil inscritos, estamos quase em 91, né? Já caminhando aí devagarinho atrás dessa meta e vamos naquele ritmo de sempre, tá? Uma ótima quinta-feira a todos, um dia um pouco mais tranquilo pro Corinthians, tá? Mas já vai aumentando a ansiedade para a semana que vem. Temos jogo domingo, temos a decisão quarta-feira contra o São Paulo, né? Então já vai criando esse clima aí de decisão e tudo mais. Certo, família? Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, dos vencedores do sorteio, o Iclas já me mandou mensagem, tá? Falta aí o Thiago Palermo e o Richard Oliveira. Tô aguardando esses dois me mandarem mensagem para que eu faça o envio pelo correio, tá? Além do Elionei e do Cassie Johnny, que eu também já deixei separado, tá montado ali os kits. Certo, família? Vamos pra cima, tá? Ontem tivemos o jogo aí entre Estudiantes e Goiás. O Estudiantes já havia vencido em casa por 3-0 semana passada. Essa semana veio até a casa do Goiás e fez mais 2-0. Simples, sem conversa. 5-0 no agregado para a equipe do Estudiantes de La Plata. E aí, o Estudiantes, né, já havia o chaveamento aí, será o adversário do Corinthians, até comentei ontem, tá? Eu assisti o segundo tempo do jogo de ida, que foi onde saiu os 3 gols, é onde saíram aí os 3 gols do Estudiantes. Ontem eu assisti o jogo também, tá? E vai ser um adversário complicado pro Corinthians. É um time que sabe jogar, diferentemente do News Old Boys. O News Old Boys, muito abaixo do Estudiantes, tá? Agora teremos um adversário extremamente complicado. Extremamente complicado. Um time experiente, tá? Com alguns jogadores aí com passagens pela seleção argentina, tá? O goleiro, o Andújar, o lateral, que é o Mas, tá? E o meio-campo, o José Sosa, certo? Além do centroavante deles, que é o Bozelli, né, que teve uma passagem aí pelo Corinthians, vem tratando uma lesão muscular, tá? Não jogou aí contra o Goiás e tudo mais, tá? Mas pode ser novidade contra o Corinthians, tá? Pode ser uma novidade contra o Corinthians. O jogador destaque do Estudiantes é o camisa 10, tá? O Benjamin Rolesier. Fez 3 gols aí contra o Goiás, certo? Dos 5 gols que o Estudiantes marcou, ele fez 3. Então, um cara extremamente perigoso. Ontem fez um golaço, tá? Então, assim, o ponto que eu coloco vai ser um adversário complicado, mas o Corinthians tem totais condições de avançar na Sul-Americana, tá? Totais condições. Já temos aí as datas base, né, dos confrontos. Vou trazer um pouco do calendário do Corinthians. A gente pega agora o Coritiba domingo, aí pega o São Paulo quarta-feira. Fim de semana tem Brasileirão. No outro meio de semana, que é a semana do dia 23 de agosto, é o jogo de ida contra o Estudiantes, aqui na Neoquímica Arena. Na semana do dia 30, que é já na outra semana, tem o jogo da volta lá na Argentina. Então a nossa sequência continua. Pega o São Paulo, Copa do Brasil, e aí 2 semanas com Sul-Americana de novo, tá? Corinthians não vai ter folga. Então tem que aproveitar esse momento bom para ir classificando nas competições mata-mata. E eu quero saber qual a expectativa de vocês para esse confronto, né, entre Corinthians e Estudiantes. Outro ponto só que eu queria comentar é sobre o jogo do São Paulo hoje, que o São Paulo também joga pela Sul-Americana, é o jogo da volta aí contra o São Lourenço, né? O jogo na ida lá foi 1-0 pro São Lourenço, então eles têm a vantagem do empate aqui no Morumbi, tá? E eu creio que esse jogo vai influenciar muito no confronto da semana que vem entre São Paulo e Corinthians pela Copa do Brasil. Se o São Paulo for eliminado hoje, cria uma pressão enorme para eles. Se o São Paulo classificar, dá confiança para o time.
certo? Dá confiança pro time deles. Assim como a nossa classificação deu confiança para nossa equipe, tá? Só um ponto aí que eu queria trazer sobre o jogo de hoje contra o São Paulo, tá? Sobre o jogo de hoje do São Paulo, né? Contra o São Lourenço aí, pelas oitavas da Sul-Americana. Certo, rapaziada? Quero saber aí qual a expectativa de vocês pro jogo de logo mais do São Lourenço. Bom, vamos seguir com o Coringão, né? Que teve a classificação na terça-noite. Ontem, tá? Os jogadores que estiveram lá na Argentina e também no jogo contra o Internacional, né? Viajaram para o Sul, depois para a Argentina, tiveram folga, tá? Depois dessa sequência aí de viagens, né? Eles nem retornaram para São Paulo entre os jogos e aí tiveram a folga ontem. Os demais atletas, quem não viajou, tá? Quem não havia viajado, que era o caso, por exemplo, do Renato Augusto, que retornou, né? Do Matias Rojas, o Moscardo, o Veríssimo, seguiram a programação normal de treinos no CT Joaquim Grava. Tá? Então, o Renato segue se preparando a todo vapor, Rojas, Lucas Veríssimo, Gabriel Moscardo, Mosquito, todo mundo se preparando para a partida de domingo e, consequentemente, a partida de quarta-feira contra o São Paulo, tá? Hoje, o Vanderlei Luxemburgo vai ter todos os jogadores à disposição, tá? Pro treinamento aí. Deve fazer aquele regenerativo com quem atuou contra o News Old Boys. E aí tem mais amanhã e sábado para preparar a equipe pro jogo, né? Contra o Coritiba. E a gente segue aí a rotina do Coringão. Um ponto importante, tá? Foi a entrevista que o Romero concedeu depois do jogo contra o News Old Boys e falou sobre o Matias Rojas, tá? Ele comentou o seguinte: ele está melhor, pelo que falei com ele, está melhor. Não sei quando vai voltar, né? Mas ele tá muito bem, melhor e tomara que volte rápido, porque é um jogador importante e vai ajudar a gente, tá? Bacana, tá? Primeiro ponto muito bacana, essa entrevista aí do Romero, conversou com o Matias, né? Teve esse contato aí e tudo mais. Não deu muitas pistas. Ele melhorou, tá melhor, tá bom, vai jogar? Não sei. Não sei quando volta e tal, sei que ele tá melhor. Mas o quão melhor é isso? Já está treinando, né? Seguindo aí a rotina de treinamentos. E a expectativa é que ele jogue alguns minutos contra o Coritiba para ganhar um pouco de ritmo de jogo para a partida, né, contra o São Paulo, rapaziada. E aí, eu já havia até perguntado para vocês, mas eu acho importante, tá? Eu acho importante. Domingo contra o Coritiba, Renato, Rojas, Moscardo, Veríssimo, até o próprio Mosquito, devem ser titulares da equipe do Corinthians? Comente aí, por favor. Bom, rapaziada, agora eu quero trazer aqui uma situação que aconteceu lá na Argentina, tá? Eu até havia comentado e tal sobre o indício de briga que houve nas arquibancadas do estádio Marcelo Bielsa, tá? A torcida do News queria invadir o setor que o Corinthians estava, a torcida do Corinthians desceu, fechou a grade, segurou, aí fica aquela briga de um lado da grade, do outro lado da grade, mas não deixou os torcedores do News invadirem, tá? Qual que é o ponto? A CBF agora está analisando todas as imagens do jogo e deve punir o Corinthians, porque os torcedores da nossa equipe queimaram notas de pesos argentinos, tá? Foi pra lá, faz o câmbio, né? Pega a moeda, que é o peso argentino, e eles começaram a queimar. Acendeu o isqueiro e queimou a nota de dinheiro da Argentina. Por quê? O peso argentino tá valendo 0,01 aqui no Brasil, da moeda do real brasileiro. Ou seja, o peso argentino tá valendo entre 1 e 2 centavos, tá? Que é 0,017. Não é 17 centavos. É entre 1 e 2 centavos. É bizarro. É uma diferença gritante. Por isso que quando a gente fala que um salário lá, que os caras colocam um absurdo, quando você traz aqui pro futebol brasileiro, é um salário comum. Muito comum, não é pouco não, é muito comum, tá? E aí os torcedores do Corinthians, para provocar os argentinos, o que faz? Pega o peso argentino, queima. Pô, mas é uma nota de 100 pesos argentinos. Pô, o cara tá queimando R$1,70. Se converter aqui pro Brasil.
como se ele estivesse queimando uma nota de R$2, não uma de 100. Entendeu? Muito desvalorizado. Então, o Corinthians fez essa provocação. Tem um artigo, né, no Código de Disciplina, tá, que prevê isso, esse tipo de provocação e tudo mais, e que o Corinthians pode ser punido. Qual que é o ponto pra mim que é bizarro? Que quando acontece caso de racismo, não tem essa rapidez da Conmebol em querer analisar as imagens. Agora eles disseram, né, que vão analisar também os casos de racismo que aconteceram pela torcida do Nils. E o Nils pode ser punido, mas vai analisar a torcida do Corinthians também. E aí a pergunta que eu faço para a Conmebol é a seguinte: e os torcedores deles tentando invadir o setor do Corinthians? E quando o ônibus das torcidas do Corinthians estava chegando, jogaram pedra, jogaram bomba? Isso daí vocês estão de olhos vendados. Não aconteceu. Vocês vão fingir que nada aconteceu, segue a vida. É isso que eu entendi. É isso que tá acontecendo, então. Que é o que parece. Não, vou fazer o seguinte. Foi igual o árbitro contra o Universitário. Deu a briga lá, o que ele fez? Expulsou o Rian, puxou o Matheus Araújo lá do meio campo, que não tinha nada a ver, expulsou. Aí expulsou 2, 3 ali do Universitário, pronto, seguiu. Por quê? Fui justo, expulsei do lado de cá e do lado de lá. Ele nem avaliou. Parece que é isso que acontece com a Conmebol. Alguém liga pra eles e fala, ó, deu polêmica aqui da torcida do Corinthians e da torcida do Nils. Vamos fazer o seguinte, vamos punir os dois, tá? Pega uma punição pra cada e já era. Pra nenhum dos dois reclamar. Certo? Para nenhum dos dois reclamar. É isso que acontece na Conmebol e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, tá? Eu vi muita gente comentando, tá? E até me perguntando sobre a ausência do Murilo no jogo de terça-feira. Pô, John, o Murilo não foi pro jogo, deve ser porque já tá vendido. Tá? Porque eu até comentei ontem sobre a ausência do Pedro também, o pessoal falou, não, é porque ele já tá vendido pro Zenit, aí o Luxemburgo não quer colocar o atleta pra não machucar. Pô, não é possível. Então, não tinha sentido o Corinthians pegar menos dinheiro, certo? O Corinthians parcelar a venda, sendo que o jogador só poderia sair no fim do ano, tá? E isso não foi nenhuma determinação do Corinthians. É por conta da idade do Pedro, ele não pode ir antes, certo? Ele tem que esperar completar 18 anos para sair do Corinthians. Não foi uma determinação do clube. Então não faz sentido para mim, se o Luxemburgo estiver segurando o Pedro, tá? Poupando o atleta, porque ele já foi vendido. Então faz o seguinte, deixa ele treinando em separado, igual ele fez com o Duqueiroz. Afastou o jogador, falou, ó, treina em separado pra nem te utilizar aqui na preparação. O Pedro viaja, o Pedro vai, o Pedro aquece, e não entra no jogo. Nenhum jogo. Pode estar ganhando, pode estar perdendo, pode estar empatando, pode ser time difícil, time fraco. Não entra, tá? E aí o Murilo, tá, não esteve presente aí no jogo da Sul-Americana. E o Luxemburgo comentou o seguinte: dependendo da competição, temos que observar os jogadores. Hoje não jogou o Murilo, jogou o Caetano. Murilo é jovem, mas também sente. Estava com a perna carregada e eu o deixei fora. Girar a equipe foi muito bom, vai adquirindo experiência, amadurecendo cada vez mais. Então foi isso. Um rodízio da zaga do Corinthians. No jogo da ida, a defesa foi Bruno Mendes e Murilo, certo? Na volta, Gil e Caetano. Foi a escolha do Luxemburgo. E aí um ponto importante. O Murilo também tomou o cartão amarelo no jogo da ida contra o Nils, tá? E aí se ele toma outro amarelo, já fica pendurado, tá? Já fica naquela, pô, não pode tomar outro, porque aí perde uma semifinal, perde um jogo importante. Então houve também, tá? Acredito eu, esse pensamento por parte da comissão técnica. Um outro ponto que temos, tá? A informação aí do Samir Carvalho, é que tem um time inglês, tá? Eu até comentei ontem com vocês, que tá muito interessado no Murilo, que quer fechar ainda em agosto e tudo mais, tal. Não tivemos grandes avanços, tá, dessa negociação. O Murilo segue no Corinthians por enquanto, tá? Por enquanto. Hoje a informação é essa,
Murilo segue, não houveram avanços nessa proposta. Só que, se esse clube inglês realmente quiser falar, ó, vamos levar o Murilo, vamos pagar o valor que o Corinthians quer, o Corinthians não vai segurar o atleta, tá? Isso a torcida tem que estar bem consciente, tá? Muito, muito consciente. Os próprios agentes do Murilo, tá, disseram que existe uma chance de 70% dele sair ainda nesse mês. Qual que é o ponto? A diretoria do Corinthians quer segurá-lo ao máximo, tá? A ideia é segurar o atleta até o limite da janela europeia. Por quê? Porque a gente tem um jogo contra o São Paulo dia 16, tem um jogo contra o Estudiantes provavelmente dia 23, aí teria o jogo contra o Estudiantes na volta no dia 30. Tudo jogo de mata-mata. Então o Corinthians gostaria de ter o Murilo nessas partidas. Só que, se chega uma proposta do Willian, não dá, né? Tem que vender. E vende o atleta. Aí ele vai falar que não dá tempo de trazer uma reposição, porque a janela já está fechada. E o Corinthians segue perdendo atletas importantes e não repondo a altura. É bizarro. Essa gestão é bizarra. Nós já perdemos o Roger Guedes. Vamos falar aí dos atacantes, tá? Que era uma posição que a gente tinha muita dificuldade. Quanto tempo que a gente vem rodando, buscando um cara ali para jogar do lado direito. Chegou agora o Rojas. Só que a gente já tem esse problema há muito tempo. Assim que chega o Rojas, sai o Roger, que era o atacante do lado esquerdo. E aí, mais quanto tempo que a gente vai ficar sem esse substituto? Tendo que olhar para o treinador e falar, ó, se vira. Vê aí o que você arruma dentro do elenco que já tem na mão. Esse é o planejamento da nossa diretoria, tá? No que eles puderem atrapalhar o time, parece que fazem de propósito. Pô, a gente poderia ajudar os caras, né? Ajudar o elenco, ajudar o treinador, ajudar a torcida. Não. Vamos ajudar não, vamos atrapalhar. O que dá pra fazer pra atrapalhar? Isso, faz. O que faz? Tá? Então assim, é uma situação bem complicada. Um zagueiro jovem, de muito talento. E que o Corinthians, o Corinthians que eu falo, o torcedor nesse sentido, e a comissão, ficam sem saber o que fazer. Ficam ali na dúvida. Vou ter o Murilo, não vou ter. Murilo fica até o fim do ano, Murilo não fica, tá? E ainda mais com essa atualização de que os agentes, tá, do atleta disseram que tem 70% de chances dele sair nessa janela, até o fim do mês de agosto, tá? Então acende aí a luz de alerta para a diretoria, que pelo jeito não vai se importar muito, mas também para os torcedores, que esses sim se importam com o clube. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Qual seria a solução para o Corinthians caso o Murilo saia ainda no mês de agosto? Comente aqui, por favor. Por hoje é isso, rapaziada. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!